Boa noite a todos. Vamos então dar início fazendo a nossa prece e nos lembrando que para a prece sair do nosso coração, precisamos estar tranquilos e para isso precisamos já, momentos antes, irmos nos preparando. Então vamos mentalizando a Jesus, rogando a Deus nosso Pai, com muita confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então, na semana passada, nós falávamos da necessidade da caridade ser discreta, sem alarde, e vimos um desabafo de Kardec encontrado nos seus papéis. Há uma carta de Alexandre Delany que, por sua intimidade, nos traz fatos que imagino que vocês gostarão de saber. Então é uma carta, do senhor Alexandre Delany para amigos no momento em que ele é convidado para participar da inauguração do monumento de Kardec. Então vamos ver o que ele diz nessa carta. Senhores e amigos, encontro-me no campo há um mês, em busca do restabelecimento de minha saúde, fortemente abalada por 6 meses de doença. Por uma carta da senhora Delany, tomei conhecimento de que ireis inaugurar amanhã o monumento de nosso venerado mestre Allan Kardec. Eu me sentiria muito feliz se pudesse estar convosco para assistir a essa tocante cerimônia e prestar homenagem de viva voz uma vez mais a esse espírito de escol, quem me dando a fé esclarecida, deu-me ao mesmo tempo a calma e a resignação tão necessárias nessa terra de provações. Mas, se a distância e o esgotamento de minhas forças não me permitem acompanhar-vos pessoalmente, crede que meu coração, malgrado a impotência do meu corpo, permanece livre e se unirá aos vossos. Ninguém saberia melhor do que eu reconhecer as raras qualidades de Allan Kardec e render-lhe justiça. Muitas vezes, em minhas longas viagens, vi o quanto era ele amado, estimado e compreendido por todos os adeptos. Todos desejavam conhecê-lo pessoalmente, a fim de lhe agradecerem por ele lhes ter dado a luz através de suas obras e lhe testemunharem sua gratidão e seu inteiro devotamento. Eles ainda o amam, até hoje, como a um verdadeiro pai. Todos lhe proclamam o gênio e o reconhecem como o mais profundo dos filósofos modernos. Contudo, estarão em condições de o apreciar em sua vida privada, isto é, em suas ações? Puderam avaliar a bondade de seu coração, seu caráter tão firme quanto justo, a benevolência de que usava em suas relações, a caridade efetiva que inundava sua alma, sua prudência e sua extrema delicadeza? Não. Muito bem. É desse ponto de vista, senhores, que hoje vos quero falar do autor de O Livro dos Espíritos,
já que por muitas vezes tive a honra de ser recebido em sua intimidade. Como testemunhei algumas de suas boas ações, creio não ser descabido fazer algumas citações aqui. Um amigo meu, de Joinville, o Sr. P., veio ver-me certo dia. Fomos juntos à Vila Segur, a fim de visitar o mestre. No decorrer da conversa, o Sr. P. narrou a vida de privações por que passava um compatriota seu, já avançado em idade e a quem tudo faltava, inclusive agasalhos para se cobrir no inverno e obrigado a proteger os pés desnudos em toscos tamancos. Esse homem de bem, entretanto, longe estava de se lastimar e, sobretudo, de pedir auxílio. Era um pobre envergonhado. É que uma brochura espírita lhe caíra sob os olhos, permitindo-lhe aurir na doutrina a resignação para suas provas e a esperança de um futuro melhor. Vi então rolar uma lágrima compassiva dos olhos de Allan Kardec, e confiando ao meu amigo algumas moedas de ouro, disse-lhe: tomai-as, para que possais prover as necessidades materiais mais prementes do vosso protegido. E já que ele é espírita e suas condições não lhe permitem instruir-se tanto quanto ele desejaria, voltai amanhã. Sereis portador de todas as obras de que eu puder dispor, a fim de as entregar a ele. Allan Kardec cumpriu a promessa e hoje o velhinho bendiz o nome do benfeitor, que não satisfeito em socorrer sua miséria, ainda lhe dava o pão da vida, a riqueza da inteligência e da moral. Alguns anos atrás, recomendaram-me uma pessoa reduzida à extrema miséria, expropriada violentamente de sua casa e jogada sem recursos no olho da rua, com a mulher e os filhos. Fiz-me intérprete desses infortunados junto ao mestre. No mesmo instante, sem querer conhecê-los, sem mesmo inquirir de suas crenças, eles não eram espíritas, Allan Kardec forneceu-me os meios de os tirar da miséria, o que lhes evitou o suicídio, pois já haviam decidido libertar-se do fardo da vida, tornado pesado demais as suas almas desalentadas, caso tivessem que renunciar à assistência dos homens. Enfim, permiti que eu narre ainda o seguinte fato, em que a generosidade de Kardec rivaliza com a sua delicadeza. Um espírita, residente num lugarejo situado a 20 léguas de Paris, havia pedido a Allan Kardec que lhe concedesse a honra de uma visita, a fim de que esse assistisse às manifestações espíritas que com ele se produziam. Sempre solícito quando se tratava de prestar um obséquio e atento ao princípio de que o espiritismo e os espíritas devem assistir os humildes e os pequenos, logo partiu, acompanhado de alguns amigos e da senhora Allan Kardec, sua estimada companheira. Não teve por que se arrepender de sua resolução, porquanto as manifestações que testemunhou foram verdadeiramente notáveis. Mas durante sua curta permanência ali, seu anfitrião foi cruelmente afligido pela perda súbita de uma parte de seus recursos. Consternados, os pobres dissimulavam o seu pesar tanto quanto lhes era possível. Todavia, a notícia do desastre chegou a Allan Kardec, e no momento de partir, tendo-se informado da cifra aproximada do prejuízo, remeteu ao administrador da cidade uma soma mais que suficiente para restabelecer o equilíbrio financeiro da situação do seu hospedeiro.
O lavrador só tomou conhecimento da intervenção de seu benfeitor após a partida deste. Eu não pararia de falar, senhores, se me fosse dado lembrar os milhares de fatos desse gênero, conhecidos tão somente por aqueles que ele socorreu, porque ele não aliviava apenas a miséria material, mas também levantava com palavras confortadoras o moral abatido, e isso sem que a sua mão esquerda jamais soubesse o que dava à direita. Antes de terminar, impossível resistir ao desejo de vos revelar este último fato. Uma tarde, certa pessoa de minhas relações, que passava por cruéis provações, mas que a todos ocultava sua miséria, encontrou na portaria uma carta lacrada, restrita a estas simples palavras: da parte dos bons espíritos, contendo recursos suficientes para ajudá-la a sair da crítica situação em que se achava, do mesmo modo que a bondade do Mestre lhe descobrira o infortúnio. Meu amigo, guiado por alguns indícios e pela voz do coração, logo reconheceu o seu anônimo benfeitor. Eis o coração desse filósofo tão desconhecido durante sua vida. A despeito de tudo, quem mais do que ele, tão bom, tão nobre, tão grande em suas palavras quanto em suas ações, foi mais alvo da injúria e da calúnia? E, contudo, não tinha como inimigos senão os que não o conheciam, porque quando o apreciavam melhor, mesmo sem partilhar suas opiniões filosóficas, eram forçados a render homenagem à sua boa-fé. Seus críticos, que dele não conheciam senão a bandeira, tentaram indispô-lo contra a opinião pública, sem averiguar se os boatos que produziam continham o menor fundamento. Mas ele empunhou essa bandeira tão altiva e firmemente que nenhuma mancha foi capaz de atingi-la, e a lama com que a queriam encobrir apenas sujou a mão dos panfletários. Caro mestre, nobre e grande espírito, paire em tua majestade sobre os que te amam e respeito. Observa os que te são inteiramente devotados, continua sobre eles a tua intervenção caridosa e protetora. Transmite às suas almas o fogo sagrado que te anima, a fim de que, profundamente convencidos dos imortais princípios que professaste, possam eles marchar sobre tuas pegadas, imitando tuas virtudes. Faze que reinem entre nós a concórdia, o amor e a paz, a fim de que possamos reunir-nos a Ti quando houver soado para nós a hora da libertação. Alexandre Delane. Pai do Gabriel Delane. São esses exemplos que devem nos inspirar a percebermos que a Terra é oficina sagrada e que, se precisamos do Espiritismo, precisamos muito mais de espiritualidade, porque os passos do cristão em qualquer religião que professe devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E André Luiz, no livro Nosso Lar, coloca que é preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Jornada laboriosa que faremos na solidão da oficina dos nossos pensamentos,
Talvez seja por isso que Jesus, em muitos momentos, se afastava para orar ao Pai, nos ensinando que temos que silenciar para nos conectarmos com Deus. E André Luiz nos relata suas reflexões, tão logo passou a ter um certo domínio dos seus pensamentos, e ele nos diz, logo no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, reconheci agora a esfera diferente a erguer-se na poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Sobre isso temos que refletir, estarmos atentos. Esse depoimento de André Luiz, que se desnuda para nos alertar, se esse depoimento não nos levar a profundas reflexões, é porque ainda estamos muito imaturos e necessitados de muitas experiências para amadurecermos. E André Luiz continua. De fato, conheci as letras do Velho Testamento e muitas vezes folhear o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Então, escritores, ele buscava análise, nos escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filhos de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando
atentamente a mim mesmo. Algo me dizia, aliás, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Então ele se viu totalmente despreparado, como uma flor de estufa, sem condições de viver naturalmente como espírito, desprendido dos laços da carne. E ele continua: não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto perambula à mercê de impetuosos tufões. E ele termina o capítulo se dirigindo a nós. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. E assim ele termina esse grande ensinamento para nós, que ainda estamos em tempo de nos prepararmos para sairmos desse imediatismo que, como ele disse, foi o ponto principal que o levou a essa busca de bem-estar, em que você não percebe a vida se escoando. Então, nós temos aqui um relato de uma vida que podemos considerar normal, mas que fez dele alguém de mãos vazias, inadaptado à vida do espírito. Isso nos faz lembrar uma passagem de Jesus relatada por Lucas. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rirdes, porque gemereis e chorareis. Reflitamos para que não venhamos a nos surpreender com arrependimento tardio. Que tenhamos uma noite. Uma boa noite a todos. Hoje nós trouxemos do livro Alerta, que é um livro com mensagens de Joana de Ângeles
trazidas através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, um texto que fala sobre a apatia, né? Nós podemos pensar na apatia como indiferença, como a falta de entusiasmo, a falta de interesse, né? A falta de desejo, a falta de motivação. E o texto nos diz: se a atitude violenta, precipitada, pode levar a desastres de consciências lamentáveis, a apatia é sempre um fator de desconcerto e atraso na máquina do progresso. Então, os dois extremos, eles são ruins. Tanto a atitude precipitada, violenta, aquelas situações em que tomamos decisões ali sem uma reflexão, sem ponderar ali os prós e contras, né? Que podem ser decisões precipitadas, violentas até, elas são prejudiciais, mas também, de outro lado, a falta de atitude, né? Essa apatia, essa falta de iniciativa, ela é danosa ali à nossa vida. Ele nos diz: quase sempre a apatia tem origem no programa kármico do espírito em prova. É decorrência de graves aflições e erros que não foram necessariamente corrigidos pelo espírito, ressumam, né? E têm a sua origem no imo da alma, como expressão deprimente, paralisante. Então, essa falta de vontade, essa falta essa apatia, ela pode ter origem ali na própria história das vidas passadas ali do espírito. A gente vê pessoas que têm uma vida extremamente difícil, que se submetem ali às condições mais desfavoráveis na vida. No entanto, são pessoas que amam a vida, que agradecem, que lutam pela vida, enquanto outros, mesmo tendo ali uma série de facilidades, de oportunidades, o respaldo de uma família, são pessoas que não têm essa mesma vontade. São pessoas que não tomam atitudes, que sempre dependem dos outros, né? Que têm um problema ali até de tomar qualquer que seja a atitude, mesmo as atitudes mais simples, né? Ou seja, se deixam levar ali por essa inércia, por essa apatia. Ele diz ainda: no estado de debilidade de forças é que se entrega e no qual se deixa paralisar, aprisionado nas teias da intolerância, deve e pode romper todos os vínculos e reorganizar-se, iniciando o esforço a princípio mentalmente, para depois tomarem ações a programática que se deve submeter, engajando-se no compromisso reabilitador. Então, muitas vezes, aquele que é apático, como ele se deixa, ele se entrega, ele se paralisa nesse sentimento tão forte ali de preguiça, de falta de atitude. Então, ele nos diz aqui que nós devemos começar esse exercício até mentalmente, seja através da reflexão, das leituras, dos estudos, porque toda ação nossa, ela começa ali pelo pensamento. Toda, seja boa ou seja negativa, ela sempre começa pelo pensamento. Nós temos aprendido que aquilo que nós pensamos intensamente, esses pensamentos repetidos, eles têm uma tendência a se materializar, ou seja, a se concretizar, a acontecer na nossa vida. Por isso é que é tão importante. O primeiro passo é gradativamente nós irmos alterando esse padrão mental, começarmos ali a ter interesse pelas coisas, ainda que nós não tenhamos essa vontade tão grande. Há uma frase que diz que as pessoas interessantes são as pessoas interessadas, são as pessoas que buscam o conhecimento, que de fato se interessam pelas coisas, pelas pessoas, né? E há momentos na nossa vida em que temos todos esses estados de apatia, né? Por isso é que é importante, nesses momentos em que nos falta a vontade, procurarmos ali, termos a nossa rotina, ainda que sem vontade nenhuma, termos ali as nossas atividades, para que a gente não se deixe paralisar, que nós não nos deixemos mergulhar nesse estado de apatia, de letargia, de falta de vontade de fazer coisas que até pouco tempo ali nos dava prazer, coisas que nos faziam bem. Ele diz ainda: facilmente aquele que padece
a constrição da apatia, acomoda-se a essa situação. E apesar de penosa, constitui-lhe uma forma de bem-estar que leva a inércia ao desequilíbrio na vida, ao desequilíbrio. Então ele diz que aquele que se deixa levar pela apatia, ele se acomoda à situação. Isso parece ali um paradoxo, um contrassenso de que como que alguma coisa que me incomode, que me faça sofrer, possa me trazer algum bem-estar. Porque quando nós nos deixamos levar por esse estado de não tomarmos atitude, de mergulharmos nessa inércia, isso traz algum ganho. Por quê? Porque nós pensamos, eu não posso tomar atitude, eu sou uma pessoa doente, eu sou uma pessoa debilitada. Nós vamos ali nos eximindo, fugindo das responsabilidades, porque sempre achamos que alguém deve fazer por nós, que alguém é responsável pela nossa alegria ou nossa tristeza. Enfim, talvez isso seja doloroso, mas em muitas situações a gente pode achar que isso é prático, que isso é mais confortável, nos iludindo, não percebendo que isso ali impede tantos aprendizados, tantas alegrias, e descobrimos ali até capacidades que nós temos ali latentes, adormecidas, que quando mergulhamos nesse estado de apatia, isso não vem à tona, nós acabamos não nos desenvolvendo. Como se fosse aquele pai, aquela mãe que infinitamente fizesse tudo pelos filhos, né? Mesmo na fase adulta. Um dia esse pai ou essa mãe ali não está presente, é um filho que vai ter dificuldade para tomar as menores decisões, porque sempre houve alguém ali que o super protegeu, que fez tudo. E essa relação, ela se estabelece até com Deus também. Por mais que nós tenhamos ali um pai que nos ama, no caso Deus, os espíritos que nos acompanham, eles não podem fazer ali aquilo que nos compete, né? Por isso é que esse estado de apatia ele pode perdurar durante muito tempo, talvez até mais de uma vida, mas chega um momento em que inevitavelmente nós somos colocados ali a olharmos para dentro de nós mesmos e a enfrentar, né, a resolver ali, começarmos a resolver as lutas que nos cabem, e da mesma maneira também isso vai nos trazer ali muitas alegrias pelo prazer de termos ali enfrentado, de termos tentado. Ele diz, ação é movimento a ser empreendido para o bem e o progresso, de cujo esforço resultam as conquistas que impulsionam a felicidade. Elimina do teu vocabulário frases pessimistas habituais, substituindo-as por equivalentes ideais. Não digas, não posso, não suporto mais, desisto. Ou seja, repetir essas palavras, não posso, não suporto mais, desisto, isso vai minando ali a nossa própria resistência. Faze uma mudança de paisagem mental e corrija por outros, como por exemplo, tudo posso quando eu quero. Suporto tudo quanto é para o meu bem. Prosseguirei ao preço do sacrifício para a vitória que desejo. O homem transita pelos caminhos que elege, nos quais se compraz. A apatia é a doença da alma que a todos cumpre combater com as melhores disposições. Na luta competitiva da vida terrestre não há lugar para o apático. Receando o trabalho bendito ou dele fugindo, mediante mecanismos de evasão, de fuga inconsciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade, procurando inspirar compaixão antes que despertar e motivar o amor. Então ele nos diz que fugindo do trabalho, até por mecanismos inconscientes ali, dessa fuga, nós podemos, ao invés de conquistarmos o amor das pessoas, querer inspirar compaixão. Ou seja, alimentando um sentimento de autopiedade para que as pessoas tenham pena de nós, né? Então, até casos em que a pessoa ela procura ali a doença, ela inconscientemente procura estados em que ela depende do outro, para que ela diga,
cuidem de mim, façam por mim, eu sou inválido, eu sou incapaz, ou seja, o objetivo dela é despertar a piedade, a atenção dos outros. E não percebendo que com isso, ela elimina a sua própria dignidade, o seu próprio valor. Nos estados apáticos, dão-se início aos processos de auto-obsessão, quando a submissão obsessiva a espíritos inconsequentes, que se comprazem em explorar psíquica, emocional e organicamente os que se lhe fazem vítimas espontâneas. Então vejam que nesses estados de apatia, nós acabamos entrando no processo de auto-obsessão. Então há várias situações em que espíritos podem dizer, olha, eu não preciso obsediar essa pessoa, eu não preciso ali fazer grandes esforços, por quê? A própria pessoa se obsedia, na medida em que ela não toma atitude, na medida em que ela não reage, na medida em que ela não faz aquilo que ela sabe que seria bom para ela. Então, ali ela se acomoda até a uma influência obsessiva, né? Então, é um processo aí que acaba se tornando um processo de auto-obsessão, em que a própria pessoa, por culpa, por desânimo, né, por uma série de fatores, ela mesma se prejudica, sem que necessariamente haja ali, tenha um processo obsessivo intensivo, atrapalhando, né? Por isso é que é muito importante pensarmos que se há processos obsessivos, também há processos de auto-obsessão, em que nós mesmos nos martirizamos. E ele nos recomenda, reage com vigor à urdidura da apatia, do desinteresse. Ora e vence o adversário sutil que em ti procura alojamento, utilizando-se de justificativas falsas. Vejam, ora vence, né? Ora luta, né? A prece, mas a atitude também, porque podemos ali nesses estados alimentarmos justificativas falsas. Então, quando nós não queremos fazer alguma coisa, nós vamos achar ali inúmeros motivos, cansaço, falta de tempo, podemos até adquirir uma doença para fugir de determinada situação, de determinado compromisso. Enfim, se nós não quisermos fazer uma coisa, nós vamos encontrar inúmeras justificativas para não fazer aquilo. Da mesma maneira, se nós queremos, estamos ali dispostos a fazer algo, ainda que com dificuldades, nós vamos encontrar ali o tempo necessário, a força necessária, né? Por isso é que nesses estados ali de apatia, o cuidado aqui, mais uma vez a gente reforça, não encontremos justificativas falsas, né? É como a nossa própria ida, quando a gente está vindo na sessão, por exemplo, de sexta-feira à noite, nós poderíamos dizer, poxa, está muito quente, está muito frio, sexta-feira tive uma semana difícil, uma semana complicada, enfim, o trânsito de uma cidade como São Paulo, os impedimentos, o happy hour da empresa, enfim, poderíamos encontrar uma série de motivos para não ir, mas quantas vezes, mesmo com dificuldade, nós fomos e saindo ali da casa de Fabiano, nós falamos, poxa, parece que eu estou me sentindo revigorado. Aquela vontade absurda de chegar em casa, deitar, de tomar um banho, comer alguma coisa, deitar e dormir, né? Mesmo com essa vontade, eu fui ali para a sessão, eu fui para casa e como eu saí melhor. Então isso mostra o quanto nós, se temos um objetivo, se sabemos aquilo que é melhor para nós, nós temos ali que irmos atrás daquilo que sabemos que nos faz bem, né? Porque senão vamos encontrar uma série de motivos para não irmos, para não fazermos aquilo que precisamos. Ele, finalizando, ele diz, a lei do trabalho é impositivo das leis naturais que promovem o progresso e fomentam a vida. Não é por outra razão que a tradição evangélica nos informa, ajuda-te e o céu te ajudará, conclamando-nos, convidando-nos à luta contra a apatia e os seus sequazes que se fazem conhecidos como
desencanto, depressão, cansaço e equivalentes. É claro que há situações ali tão sérias, tão graves, que elas podem exigir ali um acompanhamento terapêutico, né? Uma visita ali ao médico, a medicação, mas nós sabemos hoje, pelo que estudamos, quantos casos estão ligados de fato ali a processos até espirituais que nós atraímos pela nossa falta de vontade. Então, se há aqueles que já trazem essa vontade de uma maneira muito forte, né? Pessoas que amam a vida apesar de tudo que lhes acontece, que lutam apesar das dificuldades, outras vezes nós temos esses momentos, essas fases de apatia, em que, como ele diz aqui ao longo do texto, né, nós viemos para vencer essas dificuldades. Ninguém nasceu ali para ser vencido, ou falar, isso é da minha natureza, eu não mudo mais, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então a gente tem que mudar ali gradativamente esse pensamento, né? E temos a certeza de que cada um de nós, quando nós retornamos aqui para a Terra, nós viemos ali com a força necessária para vencer as dificuldades, né? Ainda que elas sejam difíceis, como fala no início do texto, talvez até oriundas ali, provenientes de existências passadas, mas o nosso objetivo sempre é de vencer essas dificuldades, né? Então, não nos deixemos levar ali por essa apatia, por essa falta de vontade, tenhamos ali a nossa rotina, né? Para que nos momentos também de descanso, nós tenhamos ali o prazer de descansar, né? Nós tenhamos ali também, isso é um ponto importante, nós temos que aprender a trabalhar, nós temos que aprender a ter a disciplina, da mesma maneira que é extremamente importante nos momentos de descanso, nós ali oxigenarmos a nossa mente, nós de fato descansarmos, né? Seja através de uma noite bem dormida ou de uma atividade de lazer, né? Porque tudo na vida é equilíbrio. Então fica aí esse texto, Apatia, do livro Alerta, para a nossa reflexão, né? Uma boa noite a todos.